Olá, meus alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Na aula de hoje estudaremos o governo Lula. Vamos à aula de hoje? Depois da derrota em 3 eleições, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva chega ao poder vencendo no segundo turno o tucano José Serra. No final da aula passada, quando elencávamos o mérito e o sucesso do Plano Real, eu chamei atenção para alguns problemas que ainda precisávamos resolver. Lembra? A fome e a profunda desigualdade eram frequentemente expostas nos jornais e nas revistas que circulavam pelo país. E como comentei com vocês, não era nem um pouco agradável de se ver. É nesse contexto que as propostas do candidato petista são abraçadas pela maioria dos eleitores, levando o ex-sindicalista, depois de seguidas derrotas, finalmente ao Palácio do Planalto. Como vimos nos gráficos da semana passada, a situação econômica do país em 2002 apresentou um momento extremamente desfavorável. Vivíamos altas taxas de desemprego, isso sem contar as frequentes visitas ao FMI, o que aumentava o nosso endividamento. E é nesse contexto que Lula recebe a faixa presidencial em 2003, iniciando o seu primeiro mandato. Para acalmar os que temiam um governo radical, Lula escreve uma carta à nação, se comprometendo com a democracia e com os fundamentos da economia. Para quem temia uma guinada radical, ele se comprometeu, entre outras coisas, com o tripé macroeconômico implementado por FHC. Você sabe o que é esse tal de tripé macroeconômico? Não? Nada mais, nada menos do que o compromisso com o câmbio flutuante, com a meta de inflação e com a meta fiscal. Aos poucos, o governo foi trazendo para o lado dele diferentes setores da economia, que eram representados em nomes-chave no governo. No Ministério da Indústria estava Luiz Fernando Furlan, que junto com o vice-presidente José Alencar, representava o empresariado nacional. O setor bancário era bem representado por Henrique Meirelles. A conciliação era tão grande que até mesmo o partido que rivalizava com o PT desde 89 ganhava algum espaço no governo, como no caso do próprio Henrique Meirelles, que era filiado ao Partido Tucano. Ao longo do governo, uma série de escândalos de corrupção foram arrastando importantes nomes do partido. Nomes como o de José Dirceu, do todo-poderoso Antônio Palocci, de José Genuíno, de Ricardo Berzoini, ou seja, o discurso de moralidade que o Partido dos Trabalhadores sustentara quando estava na oposição, parece que estava sendo jogado na lama por essas lideranças que eram denunciadas. Para não mancharem suas imagens com as denúncias que envolviam diferentes figuras ligadas ao PT, alguns petistas resolveram abandonar o partido e, em alguns casos, acabaram formando novas siglas, como foi o caso de Chico Alencar e Heloísa Helena, que abandonaram o PT e formaram o PSOL. O escândalo que mais abalou o primeiro governo de Lula foi o mensalão. Em linhas gerais, o mensalão era um esquema de pagamento regular a parlamentares, uma espécie de compra de votos. O esquema veio à tona por intermédio do deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou a participação de seu partido, o PTB, além de outros, como o atual MDB, o Partido Progressista e o Partido Liberal, nesse esquema de corrupção. O deputado, que era presidente do PTB, já sofria com denúncias de licitações fraudulentas nos Correios, empresa que estava sob direção dos indicados de seu partido. A denúncia foi feita em uma entrevista para a Folha de São Paulo durante o primeiro mandato do presidente Lula. O operador do mensalão seria o publicitário Marco Valério, que arrecadava o dinheiro junto a empresas públicas e privadas em um esquema que ficou conhecido como Valérioduto. Questionado, o presidente negou que soubesse sobre o esquema de Marco Valério, sendo que o próprio delator do esquema, o Roberto Jefferson, afirmou que o presidente não estaria envolvido com o esquema que ele estava denunciando. Mas nós sabemos que, mesmo não existindo provas ou indícios, a imagem política é algo muito vulnerável. Qualquer político que tenha ambições de se reeleger ao enfrentar denúncias desse tipo contra o seu partido teria grande dificuldade de ir adiante com os seus planos políticos. No entanto, contrariando
tudo isso, Lula candidatou-se e foi reeleito. Apesar de não ter vencido no primeiro turno, sua vitória no segundo turno foi significativa. 58 milhões de votos contra 37 milhões do tucano Geraldo Alckmin. Qual seria a explicação para sua vitória diante de seguidos escândalos que foram derrubando um a um os principais nomes de seu governo? Por mais que o discurso anticorrupção seja um dos mais eficientes na história política brasileira, como já vimos em diversos momentos de nossas aulas anteriores sobre república, lembram a crise de agosto de 54, a vitória do varre-varre vassourinha de Jânio Quadros, a vitória de Collor com o seu discurso de caçador de marajás. Com tudo isso, em 2006, esse discurso presente no slogan de Alckmin, por um Brasil decente, não conseguiu impedir a reeleição do candidato petista, e como vimos, com ampla vantagem sobre seu adversário. O que o eleitor brasileiro levou em conta na hora da votação? Independente de coloração partidária, temos que admitir que, a despeito dos ventos favoráveis da economia internacional, os números de nossa economia eram realmente muito bons e apontavam para um processo de continuidade da situação. O ajuste fiscal que o presidente havia imposto ao país no primeiro ano de seu governo, com a aprovação inclusive de uma reforma na Previdência. Isso mesmo, no governo do Lula houve reforma na Previdência. Então, isso tudo tranquilizava o mercado. A taxa de juros, que no início do governo estava em 26,5% ao ano, foi decaindo até ficar oscilando em torno de 9% em 2010. Ah, professor, mas os bancos não eram afetados com isso? Não sei que mágica os banqueiros fizeram, mas a ampliação do crédito fez o setor bancário lucrar 280 bilhões durante os 8 anos do governo. Com as políticas sociais implementadas pelo governo, houve um real movimento no interior da pirâmide social, com um crescimento relativo da classe média. E isso era notado em loco pelo eleitor brasileiro. Para além da classe média, uma série de medidas como luz para todos, fome zero, a queda na taxa do desemprego, que saía de 2 dígitos no governo anterior para 5%, a abertura de universidades públicas e institutos federais, o ProUni, o aumento do valor real do salário mínimo, etc. Todas essas medidas contribuíam para que o brasileiro estivesse otimista, continuando assim até o último dia do governo, quando saiu com 87% de aprovação popular. O escândalo do mensalão ia ficando no esquecimento, e o que pesava, o que importava mesmo, era a realidade do dia a dia na vida do brasileiro. A viagem ao exterior, a faculdade do filho, o carro na garagem ou a saída da favela para um nem tão glamuroso assim Minha Casa Minha Vida. Mas para quem já enfrentou as valas abertas e a desordem urbana de uma favela, o condomínio do Minha Casa Minha Vida faz uma enorme diferença. E a política externa do governo Lula? Ela foi diferente da de seus antecessores? Eu diria que há certa continuidade. Afinal, em política externa, as rupturas não são algo que chamaríamos de normal. Como temos comentado em nossas aulas anteriores, desde Sarney, o Brasil vinha reconstruindo de forma progressiva sua nova imagem internacional. Na década de 90, voltamos a participar de forma mais efetiva das discussões multilaterais, dos temas globais como direitos humanos, meio ambiente e livre comércio. Era aquilo que ficou conhecido como autonomia pela participação. Mas é claro que cada presidente imprime a sua personalidade na política externa do país. 2 nomes importantes nessa política externa foram dos diplomatas de carreira Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães. Talvez por isso, uma das marcas da política externa de Lula, por incrível que pareça, foi o desenvolvimentismo, que havia sido executado durante o governo de Geisel. Lembram quando estudamos o pragmatismo ecumênico e responsável do general Geisel? Que ignorava as questões ideológicas na hora de fazer comércio? Embora a Guerra Fria já não fosse o cenário do mundo no século XXI, ainda havia resistências marcadas por modelos políticos diferentes ou orientações étnico-religiosas. A busca por afinidades em meio a diferenças possibilitou a criação de fóruns como o IBAS, que reunia Brasil, Índia e África do Sul, e que mais tarde resultou na formação do BRICS,
reunindo Brasil, Rússia, Índia, China e, um pouco mais tarde, África do Sul. Isso mesmo, no início o S no BRICS era relacionado ao plural dos países. Só depois de algum tempo que a África do Sul, em inglês South Africa, foi integrado e o S final passou a representá-la. Nessa nova configuração, houve o fortalecimento do G20 financeiro. Fortalecimento porque o grupo já existia, havia sido criado em 1999 no contexto das crises da década de 1990, lembram? México 94, Ásia 97, Rússia 98. Então, o G20 havia sido criado como uma resposta a essas crises. Mas a partir da criação de fóruns como o IBAS e o BRICS, o G20 ganha espaço e Brasil e Índia se tornam uma espécie de porta-voz da ala do sul do grupo. Sabe por que chamamos de G20 financeiro e não apenas de G20? Pelo fato da existência de um outro grupo chamado pelo mesmo nome. Esse outro grupo, criado em 2003, era o chamado G20 Comercial. Ele havia sido criado ali no contexto da Conferência Ministerial de Cancún da OMC, Organização Mundial do Comércio. Mas, professor, o grupo é formado pelos mesmos membros e apenas tem diferença em relação ao tema? Não, o grupo era formado por países em desenvolvimento dos continentes africano, asiático e da América Latina. E tinham interesses diferentes dos países ricos nas negociações do comércio internacional. Fica evidente, então, que, ao contrário do G20 financeiro, não havia países desenvolvidos nesse grupo. No entanto, o Brasil e a Índia teriam também um papel protagonista no âmbito do G20 comercial e, consequentemente, nas discussões das rodadas da Organização Mundial do Comércio, principalmente em relação aos subsídios agrícolas que, por exemplo, os países europeus insistiam em não suspender. A partir de 2010, esse grupo acaba perdendo relevância nas discussões comerciais. Em relação à ONU, não podemos deixar de destacar a liderança brasileira na missão de paz no Haiti, na chamada MINUSTAH. Além da importância da missão, a direção brasileira ininterrupta era algo que não era comum em operações de manutenção de paz. O comando da missão esteve a cargo do general Augusto Heleno. Lembram dele? Já viram na televisão? Ele é atualmente, estamos em setembro de 2020, tá? Então, hoje ele é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A missão foi criada em 2004 e o seu objetivo era estabilizar e pacificar o Haiti, que estava um caos político após a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristides. Não podemos esquecer também que o Brasil fazia parte dos países que criticavam a configuração do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós já estudamos sobre isso. Os 5 membros permanentes e que têm poder de veto são os mesmos desde o final da Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que o Brasil, junto com Índia, Alemanha e Japão, formam um grupo conhecido como G4. Esse grupo é monotemático. Seu objetivo é defender reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A política externa de Lula não era consensual. Essa política de integração regional na América Latina era acusada de esquerdista e de fazer vista grossa com ditaduras como a cubana e a política bolivariana de Hugo Chávez na Venezuela. Mas mesmo assim, o crescimento econômico do país, com média de 4% ao ano, baixo desemprego, poder de compra do trabalhador em alta, ou seja, valorização real do salário mínimo. E programas como Bolsa Família foram capazes de manter a simpatia de 87% dos brasileiros pelo governo do ex-metalúrgico, até o último dia de seu governo. Ficamos por aqui, mas antes de irmos, como já é de costume, vamos fazer uns exercícios para fazermos uma revisão e testarmos o nosso aprendizado. Vamos lá? Na história republicana brasileira, 1889-2015, os 2 presidentes que governaram o país por períodos mais longos, além de Getúlio Vargas, foram: Alternativa A, Fernando Henrique Cardoso e Castelo Branco. Alternativa B, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Alternativa C, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Alternativa D, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. Alternativa E, Emílio Garrastazu Médici e José Sarney. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C,
FHC e Lula governaram por 8 anos devido ao dispositivo da reeleição. Vargas governou por 19 anos, somando seus 2 governos, mas durante 15 anos governou sem ter sido eleito diretamente. Vamos à próxima? Leia atentamente as seguintes afirmações sobre as eleições presidenciais brasileiras ocorridas após 1988. Item 1. As eleições de 1989 foram marcadas por uma acirrada polarização ideológica, sobretudo no segundo turno, disputado por Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Item 2. As eleições de 1994 ocorreram sob o impacto do sucesso do Plano Cruzado, que permitiu a eleição em primeiro turno do candidato do PMDB, José Sarney. Item 3. Nas eleições de 1998, as principais forças oposicionistas articularam-se em torno da chapa Lula e Brizola, mas foram derrotadas, ainda no primeiro turno, por Fernando Henrique Cardoso. Item 4. Nas eleições de 2002, todas as forças oposicionistas de esquerda participaram da coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, contra a candidatura do tucano José Serra. Item 5. Nas eleições de 2006, PT, PMDB e PSDB firmaram uma vitoriosa coligação que permitiu a reeleição de Lula e a articulação da mais ampla maioria parlamentar da história política do Brasil. Está correto apenas o que se afirma em alternativa A, 1, 2, 3 e 4. Alternativa B, 1 e 3. Alternativa C, 2, 3 e 5. Alternativa D, 3 e 4. Alternativa E, 1. Dê uma pausa, leia com calma. Eu vou ao gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. Somente a proposição B está correta. A questão remete à eleição presidencial do Brasil em 1989, a primeira eleição direta após a ditadura militar. Ocorreu uma forte disputa ideológica entre Lula e Collor de Mello, candidatos que foram para o segundo turno. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ganhou a eleição de 1994 no primeiro turno. Lula e Brizola montaram uma chapa para disputar a eleição presidencial de 1998, porém perderam no primeiro turno para a FHC. Em 2002, Lula foi eleito somente no segundo turno das eleições. Desde que começou o segundo turno através da Constituição de 1988, somente a FHC venceu a eleição presidencial no primeiro turno. O PSDB não fez coligação com o PT nas eleições de 2006. Vamos à próxima? Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula, foi líder sindical e esteve à frente das famosas greves do ABC paulista no final dos anos 70, chegando à presidência da República Brasileira em 2003, após vencer as eleições em que tinha por oponente o paulista José Serra. Com relação ao governo Lula no seu primeiro mandato, analise as seguintes proposições. Um dos atos iniciais do presidente Lula foi a reforma da Previdência Social, pela qual aumentaram-se as exigências para os trabalhadores se aposentarem. A estabilidade da moeda e o controle da inflação foram objetivos concretizados pelo seu governo. Instituiu o Plano Real como forma de conter a histórica inflação que se abatia sobre o país desde os governos militares. No meio da primeira fase de seu governo, surgiram na imprensa alguns escândalos políticos, entre os quais sobressaía a acusação de que parlamentares eram pagos para aprovar projetos do governo. Considerando os carros de fabricação nacional verdadeiras carroças, o governo passou a favorecer a importação de automóveis e outros produtos de luxo. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A primeira é verdadeira. Como disse no início da aula, no primeiro ano de governo, Lula fez um ajuste fiscal e frisei que ele aprovou uma reforma da Previdência Social. Temos que entender que reforma na Previdência é algo natural e praticado regularmente por todos os países do mundo. A melhoria nas condições da sociedade, o avanço do saneamento básico, da medicina preventiva, etc., contribui para aumentar a expectativa de vida das pessoas. Logo, a idade de aposentadoria deve acompanhar também essas mudanças.
A segunda também é verdadeira. Bastava lembrar da parte da aula em que eu falei sobre a manutenção do tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. Desde a implantação do real, a instabilidade monetária virou coisa do passado. Já a terceira é falsa. A implantação do Plano Real se deu sob a presidência de Itamar Franco, em 1992-94, que teve como ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que também veio a ser presidente do Brasil. A quarta é verdadeira. Essas acusações a parlamentares geraram um processo penal com desdobramento nos anos seguintes, sendo julgados no ano de 2012 alguns dos acusados de envolvimento nesse escândalo, conhecido popularmente como mensalão. E a última é falsa. Essa qualificação aos carros de fabricação nacional foi proferida por Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil entre 1990 e 1992, no bojo das medidas neoliberais características de seu governo, de abertura econômica. Vamos à próxima. Assinale a alternativa que apresenta apenas presidentes eleitos pelo voto direto dos cidadãos brasileiros. Alternativa A: Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Alternativa B: José Sarney, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Alternativa C: Tancredo Neves, Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva. Alternativa D: Ulisses Guimarães, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. E alternativa E: José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. A alternativa A apresenta corretamente os 3 presidentes eleitos pela votação direta, pois Tancredo e José Sarney foram eleitos indiretamente, presidente e vice-presidente, sendo que Ulisses não alcançou a presidência e Itamar Franco foi eleito vice-presidente. E aí, como foi? Achou fácil? Aproveitei para cobrar umas questões sobre toda a nova república. Espero que tenha te ajudado na revisão. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.